Sabe aquela ideia que a gente tem bem simples de que democracia é só ir na urna e votar? Pois é, e se a gente descobrisse que isso é só a pontinha do iceberg? Hoje, vamos fundo nisso. Vamos desconstruir essa ideia para entender o que de fato significa o tal poder do povo. Olha só essa frase, que é a provocação que dá o pontapé inicial na nossa análise. Se democracia não é só votar, então o que mais ela é? Essa frase por si só já joga a gente para fora da nossa zona de conforto, para além daquela definição mais batida, sabe? E aqui a coisa fica ainda mais séria. Pensa nessa situação. E se a maioria da população votar para retirar um direito fundamental de uma minoria? Isso ainda seria democracia? Essa pergunta é um soco no estômago, né? Ela nos coloca de frente com um problema clássico que os teóricos chamam de tirania da maioria. Será que a vontade da maioria é absoluta? Com essa pulga atrás da orelha, vamos começar a nossa investigação. Então vamos lá. Primeiro passo, entender por que essa ideia de que democracia é igual a voto simplesmente não dá conta do recado. Se a gente for na raiz da palavra, lá no grego antigo parece tudo muito claro, né? Demos, povo, e kratos, poder. Poder do povo. Lindo. Só que a história já começa com uma pegadinha. A famosa democracia de Atenas, o berço de tudo, bom, o povo ali era um grupo bem seleto. Mulheres? Fora. Estrangeiros? Também não. Pessoas escravizadas? Nem pensar. Ou seja, a democracia já nasceu com essa contradição. Um discurso de inclusão, mas uma prática que excluía um monte de gente. Ok, pulando para a era moderna. Para entender como as nossas democracias funcionam hoje, a gente precisa conhecer uma figura-chave, Joseph Schumpeter. Ele era economista e trouxe um olhar, digamos, bem mais pé no chão, talvez até um pouco cínico, sobre como o jogo do poder realmente acontece. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem a ideia clássica. O povo tem uma vontade e os políticos são eleitos para executar essa vontade, certo? Schumpeter chega e vira essa mesa. Para ele, a lógica é invertida. O ponto principal não é a vontade do povo, é a competição entre algumas pessoas para conseguir o nosso voto. O nosso papel, então, não é governar, mas sim formar um governo. E aqui está a definição dele, que ficou super famosa. Presta atenção nas palavras: sistema institucional e luta competitiva. Percebe? Para Schumpeter, democracia não é um fim em si mesma, é um método, um procedimento, uma regra do jogo para decidir quem vai ter o poder. O foco todo está nessa briga entre as elites políticas para conquistar o nosso voto. Tá, mas por que esse modelo virou o padrão? Bom, segundo o Schumpeter, é por pura praticidade. Pensa só. A nossa sociedade é imensa, super complexa. Já imaginou todo mundo tendo que parar para decidir sobre a taxa de juros ou sobre um tratado de comércio internacional? Não rola, né? É inviável. Então, o que a gente faz? A gente delega. A gente escolhe pessoas para decidir essas coisas. O foco sai da decisão em si e vai para a escolha de quem vai decidir. Certo, mas se a democracia é só isso, uma competição entre elites pelo nosso voto, não fica um sentimento meio desanimador? Tipo, a gente só serve para votar de tempos em tempos? Calma. Felizmente, o sistema tem outras ferramentas para trazer a voz da galera de volta para o jogo. Essa é a grande questão que o modelo do Schumpeter deixa em aberto, né? Como é que a gente faz para que a participação das pessoas não morra no dia da eleição? A resposta está nos instrumentos que a gente chama de democracia direta. Aqui, o segredo para não confundir é pensar no tempo, no quando a coisa acontece. O plebiscito acontece antes da lei ser criada, é uma consulta prévia. Já o referendo acontece depois que a lei já está pronta. A pergunta é outra, a lei é essa aqui, vocês aprovam ou rejeitam? E tem também a iniciativa popular, que é quando a própria população, juntando assinaturas, propõe um projeto de lei. São ferramentas poderosas para equilibrar o poder. Beleza. Já vimos o modelo focado na competição e os instrumentos de participação direta. Agora, vamos para uma terceira via. E para isso a gente precisa falar de outro pensador fundamental, Jürgen Habermas. Para ele, o pulo do gato não está só no voto, está na qualidade do debate. Essa tabela aqui resume bem as três ideias. Na representativa, o principal é eleger líderes. Na direta, é usar o plebiscito e o referendo. Agora, olha a terceira coluna, a deliberativa. A palavra-chave aqui é outra, é deliberar, é debater, discutir, argumentar. É para esse modelo que a gente vai olhar com mais calma agora. A grande aposta do modelo deliberativo é que as melhores decisões nascem de um bom debate. Pensa aí, audiências públicas, conselhos de saúde, de educação, com participação da comunidade. A vantagem, as decisões ganham muito mais legitimidade. O risco, claro, né, é que debater dá trabalho e leva tempo.
E essa é a sacada genial do Habermas. Para ele, uma lei não é legítima só porque a maioria votou. A legitimidade vem do processo, vem de um debate público que foi aberto, inclusivo, racional. Um debate onde, idealmente, a força do melhor argumento venceu. Ou seja, o como se decide é tão importante quanto o que se decide. Bom, chegando na reta final, acho que uma coisa fica bem clara. Democracia não é uma fórmula pronta. É um projeto. É algo que está sempre em construção. Vamos pensar nela como uma arquitetura viva. Ela precisa de uma estrutura forte, que são as instituições, as leis, mas também precisa de vida, que é a cultura política, a nossa participação, o nosso debate e, claro, o alicerce de tudo isso, a garantia dos direitos de todo mundo, principalmente das minorias. Então, só para a gente amarrar tudo, a gente começou com a ideia básica de votar, depois viu com o Schumpeter a visão realista de que a gente escolhe líderes que competem pelo poder, e por fim chegamos no modelo de Habermas, que nos mostra que o que realmente dá legitimidade para tudo isso é a participação e o debate de qualidade. E para fechar, fica uma provocação final. Essa arquitetura viva não fica de pé sozinha. Ela precisa ser cuidada, vigiada. E aí a pergunta volta para a gente. Como é que nós, especialmente quem estuda ou trabalha com direito, podemos ser os guardiões dessa estrutura? No nosso dia a dia, o que a gente pode fazer para fortalecer essa arquitetura e garantir que ela seja cada vez mais justa? A tarefa não é fácil e ela nunca acaba. É um trabalho constante.